Ó nós. Olha aqui. Se você se permitir receber isso, não com aqui, tudo. Que a cada instante que se põe, cada momento que se dá é único e não tem volta. Se você realmente acordar para isso e se colocar a cada instante em sua integridade, disponível a cada instante, ao que o instante propõe, você já vai eliminar grande parte desse esforço todo que você está fazendo aí, buscando algo que vai te trazer a tal da felicidade, que vai te trazer a paz. Tá tudo disponível aqui agora, neste instante. Aqui e agora, nesse instante. Neste momento em que grava esse vídeo, neste momento em que você assiste esse vídeo. Não importa quando for. Tá tudo disponível aqui agora, a cada instante. Tudo está disponível. Todas as opções. Todas as possibilidades. Tá tudo disponível a todo momento. Quando a gente não consegue estar neutro, quando a gente está preso no que a Anitta chama de história de dor, né, nessa identificação com com a própria história que coube a cada um de nós, né? Isso que é a história de dor que eu falo, porque todo mundo tem uma história de dor. É como opera a vida aqui nesse lugar, na condição humana que a gente está. É uma história de dor. Você já assistiu outros vídeos, você vai lembrar do que eu estou falando aqui. É uma história de dor, de um aprisionamento, para que você viva a dor de tudo isso neste mundo, nessa vivência aqui que é dual, para que você viva isso e encontre os caminhos de se libertar disso aqui. Essa que é a graça da vida. Não importa a vida que te coube, o sofrimento que te agarrou aí, é nele que tá a beleza. É esse paradoxo indigesto. É nele que tá a beleza que você não tá conseguindo encontrar. Quando eu falo você se tornar altamente responsável pela sua vida, é pela vida que te coube, a sua história. O que você sente, como você vê, como você interpreta, o que te incomoda, como você pode ser agente transformador nesse planeta, que não teria necessidade de transformação se nós mesmos, seres humanos, não tivéssemos essa capacidade de destruir tudo, né? De corromper, distorcer, banalizar, complicar, principalmente, mais do que tudo, o que é a vida. Porque o ser humano é PhD em complicação. Complica o que é muito simples, né? É tão simples que incomoda. E aí fica nesse equívoco da conquista, dessa coisa toda que criamos enquanto seres humanos que separam, que segregam, que lutam, que brigam porque tá cada um atrelado. A própria ótica, a própria ideia, a própria história de dor, a própria interpretação, a própria vida que coube a si e não consegue enxergar que todos estão na mesma, é tudo farinha do mesmo saco. E fica nessa projeção louca, né? Quando a gente está nessa projeção louca, a gente só consegue viver esse amor romântico proposto pela mente humana. Esse amor que parte da carência. Esse amor que parte do que é escasso, da projeção um no outro, do que dói em mim, espero do outro, crio expectativas sobre o outro, sobre a vida, essa mente infantil que o ser humano tem, imatura, que está sempre acreditando em varinhas de condão, está sempre acreditando no Papai Noel, tá sempre e a gente mantém isso vivo nas crianças, numa maldição hereditária infinita. A gente mantém essa miséria viva, mantendo tudo isso que é ilusório vivo e que nunca vai ser caminho de harmonia, de plenitude, de felicidade, de vida, de Deus para ninguém. Porque é exatamente isso que separa a gente do que é a unicidade, do que é o amor, do que é a utilidade. Só quando a gente consegue se desassociar dessa identificação com os pensamentos, que tudo parte de um pensamento na mente humana, né? Quando a gente consegue se aprender, concordar e tá ok debaixo da própria pele de que esse é o mecanismo mental, mas eu não sou eu que estou ali sentado, porque não sabia que podia levantar e sair, e a gente fica sentado assistindo esse filme de horror que a mente propõe, né? E engaja nele e se coloca como diretor dessa peça horrorosa. E tudo isso é esse ciclo de ilusão que faz a gente sofrer.
Quando eu compreendo que a função da mente é propor pensamentos, imagens e sugerir ideias, e que quanto menos eu engajar nelas, mais na neutralidade eu fico, eu vou encontrando esse lugar de harmonia. Eu vou conseguindo começar a olhar com os olhos de Deus, que é o que eu falo, né? Conseguir olhar para a vida com os olhos de Deus, que sempre esteve aí, tá aí. Porque tudo aqui é sobre isso que a gente chama de Deus, que não é uma pessoa sentada na nuvem, não é um ser humano igual a nós. É essa coisa que supre a vida, que manifesta a vida em toda a sua totalidade, em todas as suas formas. Eu não estou falando de planeta Terra só, eu estou falando da existência como um todo, seja lá o que for que exista, para além da condição humana que conhece planeta Terra e que é só isso que cabe ao ser humano mesmo, ser um humano. Não tem como tocar Deus sem você saber ser humano, que é a condição que te coube em raciocínio e lógica, que é a cilada que nos coube, a maçãzinha do jardim do Éden, que fica mordendo eternamente sem parar. Quando você tem essa clareza, não só pelo intelectual, não só porque é bonito falar sobre isso, não só porque aprendi e agora sei, sei falar e vira um papagaio, parece que monta discursos de inteligência artificial. Só replicando o que ouvi, que achei bonito e fez sentido para minha cabeça. De alguma forma a alma reconheceu, mas aquilo não se integrou, aquilo não tomou conta de mim no meu corpo, não se deu no corpo. Eu compreendi, entendi com a cabeça, mas a compreensão não se deu. E aí sai falando e a confusão continua. Aquela coisa, o vazio continua, a falta de sentido continua. Por quê? Porque tô na cabeça, que é que a Anitta aqui chamou de bailinho do ego, troca-troca de máscaras infinito. Eu era um viciado e agora sou curado. Eu era, mas tudo identificado ainda, tá tudo identificado ainda. Quando eu consigo compreender, não entender. Esse mecanismo que acontece mental, da sugestão de pensamentos, de que isso sempre vai acontecer, você não vai conseguir parar isso, porque não é você que provoca isso. Isso se dá sim na mente humana, é a natureza da mente humana. Então não tem como a gente parar isso, não tem como fazer parar de funcionar. É assim que é. Quando você entende que é assim que é e que você pode só simplesmente se levantar dessa cadeira, parar de assistir, dar tanta valia, tanta credibilidade para esse mecanismo mental e você está disponível no teu corpo para perceber a vida daqui para baixo também. Está disponível a sentir e permitir que o corpo sinta o que tem para ser sentido, sem você estar num embolado automático e cego de si mesmo. Você consegue sentir de fato, compreender de fato e tocar de fato o que é o amor. Que não é essa projeção louca de carência, de expectativa, esse nonsense que se compreendeu, que se entendeu, que se colocou como amor, essa coisa romântica, escassa, pobre, miserável, que não tá levando ninguém a lugar nenhum, a não ser só manter mais o conflito vivo mesmo, né? Preso nas ideias que tenho, seja lá quais forem, mantenho fluxos e ciclos degradantes ou morno, whatever, é o que tem. Vou ficar aqui para não ficar sem nada. E nesse blazer ou nessa coisa degradante, miserável ali, você vai vivendo como um imortal, como se fosse imortal, só que a vida vai passando a cada dia, a cada instante. Você não está presente e disponível porque está preocupado com amanhã e preso nas ideias que você cristalizou na tua cabeça sem que você percebesse e elas estão te regendo porque você não está atento a isso. Aqui eu não estou falando de regressão, de cura, nada disso. É muito mais simples do que isso. Isso também é bailinho do ego. Isso também te coloca num ansioso exaustivo porque é a mente buscando saciar a mente sempre. E não tem saída aí. Não tem saída. Quando você está preso nesse baile do ego, nesse vórtice mental aí, não tem saída. Você está lá preso. Você está tentando a mente saciar a mente. A mente tentando confortar a mente. A mente tentando responder a mente. A mente criando respostas para ser respondidas. Perguntas para ser respondidas. E aí eu respondo essa, ela já cria outra. Eu respondo essa, porque essa é a função. Essa é a ocupação dela, da mente, daqui. O ego. É isso aí.
E isso não é ruim, só é. Só é. É como é. É a natureza da mente. Assim como a natureza da água é molhar, matar a sede, a natureza da mente é essa. Imagens, sugerir pensamentos, criar ideias, interpretações. Quando você entende que você consegue se desassociar disso e prestar mais atenção no teu corpo, no que seu corpo, como o corpo responde, o que é que tem para ser sentido, e você não tem medo de sentir, porque você não está se julgando justamente por não estar identificado, por não estar tentando interpretar tudo o tempo inteiro, então você se permite sentir. E quando você faz isso, você percebe que você não precisa de ajuda, você só precisa de honestidade. Porque se você for honesto o suficiente para sentir o que tem para ser sentido e dar conta disso, você de sentir, não de curar, de sentir e ser honesto com o que sente, você vai ver que a transformação vem por si só. Porque você se permitiu ver em você algo que já está aí, mas não estava sendo visto. E quando a gente se permite ver, a coisa se dissolve, ela dissipa. Porque fica ok, porque você acolhe aquilo como seu. Você não quer excluir, você não quer esconder, você não está negando. Você acolhe aquilo como seu. Por favor, não linka isso que eu estou falando a nenhuma teoria aí que você já conhece. Porque isso também te indisponibiliza de compreender e trazer para o corpo o que está sendo ouvido. Que você vai continuar na mente querendo associar o que você está ouvindo ao que você já conhece. Você vai continuar na razão. É sutil, extremamente sutil a saída do sofrimento, que é a saída dessa credibilidade para o mental. E quanto mais conhecimento desgraçoso ou louvado aí você teve na vida, você vai ter que abrir mão deles para conseguir ouvir o que está sendo dito aqui nesse canal, para conseguir ouvir a vida, para conseguir ouvir a si mesmo, porque a plenitude não tá na cabeça, ela não tá num conhecimento, ela tá no sentir, ela tá na totalidade da vida, que engloba também o corpo. Quando você não consegue estar disponível para além da cabeça, você contrai, você reprime e você tem essa falsa sensação de que a vida depende de você, que tudo depende do teu esforço e você não consegue confiar. Mesmo que você bata a cabeça no altar, ou seja uma pessoa de fé e usa o patuá, ou seja lá o que você faça, você lá num profundo, num íntimo, num silencioso, num obscuro em você, um labirinto infinito, tá assim, ó. E o corpo mostra o quanto tá assim. Por quê? Porque eu fico nessa ilusão de que a vida tá nas minhas mãos e que tudo depende do meu esforço para acontecer. Isso é falta de consciência de Deus. Tá num sentido de separatividade enorme. E isso joga a gente numa preocupação do amanhã. Por quê? Porque tá atrelado à cabeça. Tá dando credibilidade para a cabeça. Tá no bailinho do ego, tá completamente identificado. E aí ouve alguém falando bonito, um mestre aí, ouve falando bonito, um negócio que faz sentido e que todo mundo já tomou como verdade, uma banalização imensa da verdade. E aí sai falando e replicando isso e fica nesse auto-engano, um auto-engano enorme, uma infantilidade, assim, babaquice mesmo, em tanta palavra. Fica nessa babaquice, assim, né? Nesse arroto infinito de um joguinho intelectual que no fim das contas não está levando nada, porque não tem espontaneidade, não tem disponibilidade, não tem inocência. E o amor não é possível aí. O amor, o real sentido do amor. Só quando você está nele é que você consegue ser útil de verdade. E é isso que a vida quer de você, que você seja útil. Porque cada um de nós tem uma utilidade. Só que a gente não consegue ser útil quando a gente está atrelado, identificado, apegado às ideias que a gente tem cristalizada, ou às ideias que são sugeridas e a gente engaja no pensamento. A gente não consegue ser útil de verdade porque a nossa utilidade sempre vai estar projetada em algum interesse, porque essa é a natureza do ego, da mente, né? Eu vou estar sempre o meu movimento, mesmo que eu não perceba, mesmo que você não perceba, se você não for honesto o suficiente, você não vai conseguir perceber, identificar e admitir isso em você, tem um gatilho de interesse. Sempre tem um gatilho de interesse. Só quando eu realmente me coloco num lugar neutro,
Sem ficar nesse louco questionador que é a mente, buscando resposta para tudo. Mal teve resposta de uma coisa, já levanta a questão de outra. Essa coisa cansativa que é exaustivo, é uma exaustão enorme que traz um monte de frustração, porque tô sempre a mente buscando saciar a mente, e isso não tem fim. Quando você tá nisso, você sempre vai projetar, e sempre vai ter um interesse, e sempre vai ser um movimento egoísta. Sempre, não tem como não. Não tem como não. E aqueles que têm a honestidade suficiente, que estão abertos e dispostos a serem honestos e sinceros consigo mesmo, não é com os outros, é eu e eu, é você e você, diante do espelho. Isso está em mim. Quanto mais você tem essa honestidade de enxergar a miséria em você, essa cegueira, a miséria é a cegueira. Quando eu falo em miséria, estou falando dessa cegueira, ignorante de si mesmo. Que eu posso falar muitas coisas bonitas, mas o meu comportamento, os meus sentimentos, os meus pensamentos, tá tudo coerente? Tá numa linha de integridade vertical? Porque na horizontal é muito fácil enganar, é muito fácil mentir, porque o mundo é pautado em mentira e o ser humano adora ser enganado. É só você ver como quem, ao longo da existência inteira da humanidade, né, todos os que trouxeram uma fala sobre a verdade não são muito populares, começa por aí, não tem tanta popularidade, até agora pelo menos é assim que foi se dando. Parece que agora está tendo uma abertura maior e uma sede maior pela verdade, percebe-se esse movimento acontecendo, está tendo essa abertura. Mas desde que o mundo é mundo aí, a verdade sempre foi zombada, né? Sempre foi tira daqui, porque se a gente aceitar ele, a gente vai ter que enxergar as coisas sobre nós também, e a gente não quer. Porque tá mais fácil, embora não seja, tá mais gostoso esse jogo de quem é melhor, maior, esse jogo de poder, esse jogo de domínio, esse conforto desconfortável que a humanidade criou pra gente mesmo, que nós criamos enquanto humanidade pra gente mesmo e a gente sustenta essa vida de ilusão, essa vida de escassez, essa vida de diferenças, essa vida de divergências, de conflito, de guerra, de dor, de sofrimento. A gente criou isso. Não existe uma entidade terceira, maior, de fora, obrigando você a sofrer ou a ser ruim ou nada. É a nossa cegueira enquanto humano que causa isso. É a nossa prepotência, é a nossa hipocrisia, é a contradição ambulante que a gente é enquanto ser humano. Esses equívocos de bondade e maldade, essa incapacidade em ver o simples e complicar tudo. Essa capacidade de complicar tudo o tempo inteiro. Por quê, Anitta? Por quê, Anitta? Porque está identificado com as sugestões e as ideias da cabeça de domínio, de sobrevivência. É uma ignorância tremenda. É essa mente humana que é capaz de criar coisas inimagináveis, como um foguete que vai até a lua, o... tudo. É capaz de criar aqui na matéria, tudo, a partir de uma inteligência que não é nossa, mas a gente é capaz de criar. Para que estamos usando isso? Para que você está usando a inteligência que te coube? Como você permite que essa inteligência flua através de você? Enquanto ficar associado, preso, todas as ideias que a cabeça propõe, nas narrativas dos pensamentos que surgem, se você agarrar e se engajar nisso, isso é um processo de ego. Ego não é vaidade e orgulho. Ego é esse mecanismo mental que faz você ser você. É o que te torna único, individual, insubstituível. Insubstituível não, porque ninguém é insubstituível. Ninguém, nunca. A criatividade da criação é infinita. Então, quando uma pessoa morre, daqui 2 dias ela já foi substituída ou o meio se adapta à ausência, faz a falta, faz tudo, mas o meio se adapta à ausência daquele e a vida sempre continua. Ai, Anitta, que pesado isso que você está falando. Então, essa sensação de autoimportância, essa necessidade de ser importante e negar que ao tempo todo você é um fantoche da vida, quer você queira ou não, assim na terra como no céu. Nós não somos fantoches dos governos, é a mesma coisa. Quando você consegue enxergar a ilusão do Maya, quando você consegue sair dessa identificação com os pensamentos e ver a verdade, a partir daqui, não daqui,
ver a verdade, e esse é um processo extremamente doloroso, porque esse processo de desidentificação é doloroso, não é um vale encantado do Advaita Vedanta que te fala que é a pura realidade, o personagem, não é esse vale encantado, banalizado e fútil que está sendo proposto por tantos por aí, não é. É um processo extremamente doloroso porque o desidentificar te desilude, ele te tira desse infantil. E se você não tiver, é muito paradoxal mesmo, que se você não tiver disponível dentro de você um lugar inocente, olha que loucura isso aqui. Se você não tiver disponível dentro de você um lugar inocente, você não consegue sair dessa infantilidade que é a mente. É paradoxal demais, porque esse lugar inocente é extremamente maduro e extremamente puro ao mesmo tempo. Diferente diferente desse ambiente mental, intelectual, que é arrogante, que é prepotente, babaca pra caramba, que quer ter razão e que se acha o tal porque sabe falar alguma coisa, mas na hora de agir com amor inteligente, não sabe o que fazer porque o espontâneo não tá ali disponível, porque o espontâneo parte da inocência. Você está compreendendo aqui? Profundo o que eu estou falando, às vezes é difícil de acompanhar. Principalmente se a todo tempo você ficar tentando ligar o que você está ouvindo a alguma teoria que você já conhece aí. Essa disponibilidade para escuta, que vem da neutralidade, que vem do não julgamento, que vem da não formação de opinião, que vem de só receber a vida como ela se dá, receber o ar que respiro, receber as palavras que ouço e deixar que elas façam o caminho e não que fiquem passando pelos meus filtros que só complicam e fazem com que eu traga perguntas instantaneamente. Eu estou trazendo pergunta, questionando. Eu estou preso no barulho. Eu não consigo fazer assim, ó. Ó, eu acabei de prestar atenção em uma coisa. Quando a gente respira, o ar não sobe para a cabeça, ele vem para cá, ó. Porque aqui que tá o pulmão. É a mesma coisa com a vida. Tomar o ar, falei isso para uma pessoa que eu atendi ontem à noite, foi um atendimento maravilhoso, a gente conversou um pouco sobre isso que que eu tô falando aqui agora. Tomar, respirar é como tomar a vida. Tomar a vida. E para onde ela vem? Para cá. Para depois se dissipar no todo. Só depois que ela vem aqui é que você sente esse embriaguez que o simples oxigênio é capaz de causar no corpo físico. Quando você não está disponível a isso, você vive fragmentado, você vive em conflito interno mesmo, eu estou falando. Porque você fica refém das sugestões da mente e você não consegue estar aqui disponível para a realidade. E aí você perde a chance de viver cada instante, que eles não se repetem. Se você for ver um pôr do sol na praia hoje, ele não vai ser o mesmo nunca mais. Nunca mais ele vai ser o mesmo, porque você não vai ser o mesmo. Aquele mar não vai estar do mesmo jeito, o vento não vai ser, a temperatura, as pessoas, o movimento, o céu, nada vai estar do mesmo jeito. A impermanência da vida é constante e absoluta. Os instantes, não os momentos, os instantes, eles não se repetem. E quando eu fico preocupado com amanhã, porque estou preso nas ideias da minha cabeça, eu me indisponibilizo para a vida que acontece aqui e agora, a cada instante. A cada copo que eu tenho que lavar, a cada bronca que eu tenho que dar no meu filho, a cada elogio que eu tenho que fazer, a cada passo e cuidado de amor comigo mesmo. A cada instante, a cada copo de água que eu tomo. Essa simplicidade é o que te faz ver Deus. É essa simplicidade que te faz enxergar a vida, a Deus, a plenitude, a beleza. Enquanto você está preso querendo conquistar as coisas que a sua mente propôs, as respostas, é conflito, é sofrimento. Por quê? Porque fico criando um mundo de complicações e acreditando nele e me indisponibilizo ao amor.
E aí eu não consigo ser útil de verdade. Porque tô fragmentado. Porque fico numa expectativa de que algo vai acontecer, o milagre vai se dar. Esse papo dos tiozão aí que fica esticando a mão para falar o milagre de Deus na sua vida, sempre no amanhã, sempre no amanhã. E aí nessa ânsia em esperar pelo que há de vir, eu me indisponibilizo para a felicidade que se faz aqui agora, nas mínimas coisas, nas coisas simples. E se eu não for capaz de ver isso, eu vou me ausentar do meu corpo. E aí eu vou ficar atrás de sanar esse buraco que fica. Eu vou ficar me iludindo de que falta dinheiro, de que eu preciso de sexo, de que eu preciso de essa necessidade, sabe? Dos prazeres que dão picos. É uma cilada, é uma cilada. O corpo é uma cilada enorme. E se você não se atentar, você vai viver refém dessa cilada. E vai viver triste, ou vai viver com picos de alegria e tristeza, e essa harmonia que está disponível o tempo todinho, que faz com que você desfrute da vida em sua totalidade a cada instante, com paz e alegria, no matter what. Vai passar. Nesse momento, a vida está passando. Enquanto você assiste esse vídeo, quase meia hora. O que você vai fazer a hora que você sair daqui? Quando eu falo o que você vai fazer, não é que prédio que você vai construir. Não é 1 milhão que você vai ganhar. Como você pode ser amor a hora que esse vídeo acabar? Pra você mesmo. Aí, sentadinho onde você tá, deitadinho onde você tá, não sei onde você tá. Eu vou dar uma dica. E se eu fosse você, eu faria. Porque esse vídeo já tá acabando. Sabe como você pode ser amor pra você? A qualquer momento, em qualquer lugar. Tomando a vida que tá disponível. É uma respiração profunda, porque a gente tem mania nessa vida corrida de respirar curtinho. E isso ajuda os pensamentos a ficar acelerados. Como posso ser amor pra mim aqui e agora? Recebo a vida. Eu recebo a vida a partir do centro, do magma do meu corpo. E nisso eu vou aprendendo a lidar e perceber e sentir e não levar tudo pra cá, onde tá tudo complicado, onde é um trânsito enorme, onde é, como chamam, congestionamento, é confuso, é uma obra que não termina nunca, é uma barulheira sem fim, uma parafernália sem fim. Quanto mais coisa eu coloco para, quanto mais curso eu faço, quanto mais eu busco saber, quanto mais conhecer, mais louco eu fico, porque o vazio nunca acaba. A paz nunca vem, nunca se faz possível, porque ela não tá aqui. Ela tá na realidade, no que tá aí ao teu redor. Respirar profundo, com consciência e atenção, é um baita ato de amor e cuidado com você mesmo. E só isso. Não é uma vez só. É lembrar que isso é assim. É lembrar da vida. É lembrar do que a gente esqueceu por estar atrelado à mente. E se eu tomo isso para mim de novo e me coloco consciente quando vou tomar água que mata a sede, invade todo o meu corpo e mantém tudo vivo? E me coloco consciente quando vou comer um prato de comida, seja lá qual for? As texturas, os sabores, a temperatura, a fome sendo sanada? Não tem como você não começar a se perceber mais amoroso, mais compassivo e mais útil. De verdade. Tem muito sofrimento. De todas as formas, todos os graus. Tem muito sofrimento e todos nós somos úteis para nós mesmos e uns aos outros o tempo todo. Eu só consigo ser verdadeiramente útil e servir a vida e fazer isso que chamam de vontade de Deus, que às vezes é muito custoso para nós, quando eu estou disponível para este instante, quando eu estou disponível, consciente, presente neste instante, quando eu tenho essa consciência de que nenhum instante se repete. E toda vez que eu perco um instante porque estou preso nas tagarelices da minha mente, eu estou deixando a vida escapar pelos dedos. E eu estou deixando de ser amor de forma útil. Porque estou preso em querer mostrar, em aparência, em ter razão, em responder perguntas, em saber todas as respostas, em mostrar que sei, em dominar,
em ter aquele título, aquele cargo. A vida não é sobre isso. Esse é o mundo dos homens, a gente vai ter que lidar com ele, não tem como estar aqui sem lidar com ele. Como que é a fala? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Esse é o mundo dos homens. E é muito desafiador numa fase quando você realmente vê a verdade, porque você se vê tendo que desconstruir, desfazer muitas coisas que você construiu e fez enquanto estava atrelado, associado no automático a esse mundo dos homens, e isso dói pra caramba. E ao mesmo tempo você tem que saber continuar lidando com tudo isso, mesmo sem estar associado a isso, porque não tem como escapar. E é aí que tá a arte de ser amor, diante das diferenças, das dificuldades e da miséria que a gente criou. O galinho cantou várias vezes. Teve até buzina. Deus é um fanfarrão e o amor dele é muito severo. Não se iluda com o amor de Deus. É severo. O que você está aprendendo com a vida que te coube? O que você está construindo enquanto um ser humano? Não enquanto um homem perdido no Maia, no mundo da ilusão. Identificado com a mente, com as ideias, com esses equívocos todos que só causam dor e conflito. Enquanto um ser humano. É a verdade que você quer? É enxergar Deus em tudo? Quem é o humano que está em você? Como ele se manifesta? Em plenitude e harmonia, não em miséria. Para isso você vai ter que soltar essa credibilidade que você está dando para as ideias que a sua cabeça propõe e sugere, das interpretações que você fez e faz a todo momento. Abelhas ali. Vamos junto?